Fluência em metais. Esse vídeo foi desenvolvido por alunos de graduação do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo, campus São José dos Campos, como uma videoaula explicativa para a disciplina de Metalurgia Mecânica. Um comportamento recentemente estudado e pouco conhecido pela maioria das pessoas é como a deformação plástica pode progredir lentamente em um material solicitado abaixo de sua tensão de escoamento com uma carga constante em função do tempo e da temperatura. Fenômeno esse chamado de fluência. Para avaliar o comportamento do material em fluência em uma dada aplicação, em geral, utiliza-se uma razão conhecida como temperatura homóloga, que é a razão entre a temperatura de trabalho do material e sua temperatura de fusão em escala absoluta, sendo relevante o comportamento em fluência para temperaturas homólogas superiores a meio. Para essas aplicações, portanto, é de suma importância conhecer as propriedades de fluência do material. O ensaio de fluência é baseado na norma ASTM E139. Para fins de projeto, é essencial que as decisões sejam baseadas em dados experimentais de confiança. Desse modo, é necessário que os testes para tais projetos sejam padronizados para que haja um método comparativo. Portanto, vamos falar um pouquinho da norma que rege o ensaio de fluência? O equipamento para a realização deste ensaio permite aplicar uma carga de tração constante ao corpo de prova. O corpo de prova fica dentro de um forno elétrico, de temperatura constante e controlável. Um extensômetro é acoplado ao equipamento para medir a deformação em função do tempo. É necessário aquecer o corpo de prova até 10 graus abaixo da temperatura do ensaio, por um período de 1 a 4 horas para completa homogeneização da estrutura. Só depois disso, o corpo de prova deve ser levado à temperatura do ensaio. O termopar. Ele é um aparelho de medição da temperatura. A temperatura deve ser medida em 2 ou 3 pontos. Os termopares só podem ser reutilizados se forem expostos a temperaturas baixas. As amostras estudadas, retangulares ou com seção circular, devem ser orientadas de tal modo que o eixo da amostra seja paralela à direção de fabricação. As amostras de seção transversal circular devem ser rosqueadas. É necessário realizar medições de deformação em intervalos suficientemente frequentes. O intervalo para leituras de tensão não deve ser superior a 24 horas ou 1% da duração estimada do teste. A curva de fluência. Até esta parte da matéria já podemos entender que a deformação progressiva de um material sob tensão constante é chamada de fluência. Para determinar a curva de fluência de engenharia de um metal, aplica-se a um corpo de prova de tração uma carga constante, mantendo-se a temperatura também constante, e sendo possível determinar sua deformação em função do tempo. A curva mostrada na figura representa a forma idealizada da curva de fluência, onde a inclinação desta curva é denominada taxa de fluência. Após uma elongação inicial rápida do corpo de prova, a taxa de fluência diminui com o tempo e então atinge um estado de equilíbrio no qual sua variação com o tempo é muito pequena. Finalmente, a taxa de fluência cresce rapidamente com o tempo até ocorrer a fratura do material. Sendo assim, é de extrema importância a distinção entre os 3 estágios de fluência, onde a região da curva indicada como fluência primária representa a região de encruamento do material, a região de fluência secundária representa a região de taxa de deformação constante, e a região de fluência terciária representa a sua região de ruptura. Estágios de fluência. Os vários estágios da curva de fluência apresentados necessitam maior explicação. A deformação representada ocorre quase que instantaneamente com a aplicação da carga. Mesmo que a tensão aplicada esteja abaixo do limite de escoamento, nem toda deformação instantânea é elástica. A maior parte dessa deformação é recuperada instantaneamente com a retirada da carga, chamada de recuperação elástica, enquanto uma segunda parte é recuperada com o tempo, chamada recuperação anelástica, e o resto não se recupera, recuperação plástica. Agora vamos entender o comportamento em cada estágio de fluência. O primeiro estágio, conhecido como fluência primária, representa uma região de taxa de deformação decrescente, ou seja, a inclinação da curva diminui com o tempo devido ao aumento da resistência por encruamento. Esse estágio é predominantemente um período de fluência transiente, no qual a resistência do material à fluência aumenta devido à sua própria deformação. Para temperaturas e tensões baixas, a fluência primária é o processo de fluência predominante. O segundo estágio de fluência, também conhecido por fluência secundária, é um período de taxa de fluência aproximadamente constante, que resulta de um processo competitivo entre mecanismos de encruamento e de recuperação. Por esta razão, a fluência secundária é comumente chamada de fluência em estado de equilíbrio. O valor médio da taxa de fluência durante este estágio é denominado taxa mínima de fluência. Por fim, o terceiro estágio, ou fluência terciária, ocorre principalmente em ensaios de fluência a carga constante, com tensões altas e temperaturas elevadas. A fluência terciária se verifica quando existe uma grande redução na seção transversal, seja devido à formação de pescoço, seja por formação de vazios internos. A ruptura ocorre com a separação dos contornos de grão,
formação e coalescimento de trincas, conduzindo a uma redução de área localizada e consequente aumento da taxa de deformação. As duas imagens representadas formam uma associação entre os três estágios da fluência e o comportamento do material. Como já explicado, no primeiro estágio há uma região de encruamento do material onde a deformação é decrescente. No estágio secundário, o período de taxa de fluência é aproximadamente constante e no terceiro estágio ocorre uma grande redução na seção transversal, sendo esta a região de ruptura do material. A figura mostra o efeito da tensão aplicada na curva de fluência a temperatura constante, e torna-se claro que uma curva de fluência com 3 estágios bem definidos só será verificada para certas combinações de tensão e temperatura. Obtém-se uma gama de curvas similares para ensaio de fluência a tensão constante e temperaturas diferentes, sendo que, quanto maior a temperatura, maior será a taxa de fluência. A taxa mínima de fluência é o parâmetro retirado da curva de fluência de maior importância para projetos de engenharia. As duas formas de análise mais comuns de utilização deste parâmetro são a tensão necessária para produzir uma taxa de fluência de 1% por 10.000 horas ou a tensão para produzir uma taxa de fluência de 1% por 100.000 horas, cerca de 11 anos e meio. O primeiro critério é mais típico da utilização em ligas para motores a jato, enquanto o último é utilizado para turbinas a vapor e equipamentos similares. O gráfico demonstrado por essa curva em U ilustra a variação na taxa de fluência que ocorre durante o ensaio. O resultado de variação na estrutura interna do material com a deformação e o tempo é representado primeiramente pelo aumento da resistência gerado pelo encruamento e deformação inicial, seguido pelo equilíbrio entre encruamento e recuperação, e, por final, o início do processo de ruptura pelos mecanismos de fratura. Os principais mecanismos atuantes na fluência são a formação de subgrão, os efeitos de difusão e de discordâncias, sendo precursores para o escorregamento de contorno de grão. A deformação em fluência é bastante heterogênea e fornece muitas oportunidades para a ocorrência de dobramento da rede, especialmente próximo aos contornos de grão, dando origem à formação de discordâncias de mesmo sinal. O tamanho dos subgrãos depende da tensão, da taxa de fluência e temperatura, as quais altas temperaturas favorecem energia suficiente para o fenômeno da escalagem e a formação de contornos de baixo ângulo. A densidade de discordâncias da rede de subgrãos aumenta durante a fluência primária até atingir um nível que permanece essencialmente constante durante o segundo estágio do fenômeno. Na difusão por lacunas, um átomo, seja ele hospedeiro ou substitucional, se desloca de uma posição normal da rede cristalina para um sítio vago ou lacuna adjacente. Já na difusão intersticial, os átomos intersticiais migram para posições intersticiais adjacentes não ocupadas do reticulado. Na deformação por deslizamento, baixas temperaturas atuam inversamente proporcional a altas temperaturas, onde esta desativa fontes de discordâncias e favorece bandas mais grossas e espaçadas, havendo formação de novos sistemas de deslizamento e um fluxo contínuo de novas discordâncias. O escorregamento dos contornos de grão se resulta pelo cisalhamento que ocorre na direção do contorno de grão e é favorecido pelo aumento da temperatura e ou pelo decréscimo da taxa de deformação. No entanto, pode ser também decorrente do escoamento de uma área amolecida pertencente a um dos grãos e situada a uma distância finita do contorno de grão. O papel mais importante desempenhado pelo escorregamento dos contornos de grão está relacionado com o início da fratura intergranular. Ligas empregadas em altas temperaturas. As ligas empregadas em altas temperaturas são materiais complexos e, em sua maioria, foram desenvolvidos a partir de uma série de estudos empíricos, que posteriormente possibilitaram a identificação de alguns dos seus mecanismos. Alguns exemplos dessas ligas são aços ferríticos ligados com cromo-molibdênio, aços austeníticos, ligas à base de níquel e ligas à base de cobalto. Algumas regras baseadas em princípios de metalurgia foram desenvolvidas para avaliar se uma liga terá resistência à fluência, como por exemplo, a liga deve possuir elevada temperatura de fusão, que se reflete como menor difusividade no metal, bloqueando alguns mecanismos de deformação. Preferencialmente, possui baixa energia de falha de empilhamento, o que dificulta o deslizamento cruzado, que é outro mecanismo importante de deformação. Pode ocorrer também a adição de elementos de ligas, formadores de solução sólida, que atuam de diversas maneiras, como reduzindo a energia de falha de empilhamento, segregando nos contornos de grão, interagindo elasticamente com as discordâncias e com as vacâncias presentes. Outro fator que confere às ligas alta resistência à fluência é a presença de precipitados termicamente estáveis e finamente distribuídos pela matriz, como por exemplo, em muitas superligas à base de níquel, onde são inseridas pequenas quantidades de alumínio e ou titânio que se combinam com a matriz para formar precipitados finos de compostos intermetálicos.
ou no caso dos ácidos resistentes à fluência, os precipitados são carbonetos. Além de todos esses fatores, essas ligas devem ser também adequadas para suportar o meio ambiente no qual operam, ou seja, resistentes à oxidação ou atmosferas agressivas nas condições de aplicação. Por exemplo, algumas ligas de molibdênio e tungstênio, que apesar de possuírem elevada temperatura de fusão, não são aplicadas como ligas para altas temperaturas, pois possuem baixa resistência à oxidação, que é facilitada em altas temperaturas. A composição da liga deve ser ajustada a fim de produzir um equilíbrio entre resistência mecânica e resistência à oxidação, fatores que influenciam na fluência. O meio ambiente no qual o corpo de prova é ensaiado pode exercer uma influência importante na resistência a altas temperaturas. A vida em serviço de um material é bastante reduzida quando este deve operar em atmosfera de combustão de gases quentes ou em meios corrosivos, diminuindo a vida do material em fluência. Pela solidificação direcional, pode-se obter grãos direcionados que apresentam melhor resistência à fluência que grãos orientados aleatoriamente. Isso é utilizado, por exemplo, em turbinas de avião. Contradizendo a lei de Halpert, alguns materiais com tamanho de grãos grosseiros apresentam menores taxas de fluência do que materiais de grãos finos. Isso pode ser explicado, pois um material com grão grande apresenta menor área de contorno disponível para o escorregamento, consequentemente, maior resistência à fluência. Em algumas ligas, tem-se observado um tamanho de grão ótimo, no qual a taxa de resistência à fluência é máxima. Grãos maiores ou menores a esse têm sua taxa de fluência em estado de equilíbrio aumentada. A fluência em altas temperaturas depende da escalagem das discordâncias, sendo controlado pelo processo em que as lacunas se difundem para as discordâncias arestas. A difusão de lacunas é mais rápida em contornos de grão de alta energia. Como os grãos finos apresentam muitos contornos de grão de alto ângulo, que são altamente energéticos, a taxa de difusão das lacunas é alta. Com o aumento da taxa de difusão de lacunas, tem-se um aumento na taxa de escalagem. Sendo assim, com maior temperatura, maior será a difusão, a escalagem e, consequentemente, maiores serão as taxas de fluência. Entretanto, com o aumento da temperatura, o tamanho de grão tende a aumentar e a maioria dos contornos de grão de alta energia desaparecem por conta do crescimento de grão. E isso faz com que o mecanismo de escalagem seja mais lento no material de granulação grosseira, caindo também sua taxa de fluência. Contornos de grão são locais nucleadores de fratura em altas temperaturas. Logo, seu controle ou eliminação retardará a fratura e aumentará a vida em serviço do material. Monocristais têm contornos de grão eliminados. Logo, tem-se melhorias no tempo de ruptura em fluência e ductilidade maior. O ensaio de ruptura por fluência. O ensaio de ruptura por fluência é basicamente similar ao ensaio comum de fluência, com a exceção de que ele é sempre levado até a ruptura do corpo de prova. Nesse ensaio são utilizadas cargas superiores à do ensaio comum de fluência, e, portanto, as taxas de fluência são mais elevadas. Normalmente, o ensaio de fluência é realizado a tensões relativamente baixas, de maneira a evitar a fluência terciária, e seu objetivo principal é a determinação precisa da deformação e, particularmente, da taxa mínima de fluência. A informação básica fornecida pelo ensaio de ruptura por fluência é o tempo necessário para causar a ruptura do material a uma dada tensão nominal e temperatura constantes. São também determinadas a elongação e a redução de área na fratura. Dentre muitas relações propostas na literatura, a de maior aplicabilidade prática relaciona a dependência da taxa de fluência estacionária com a tensão para temperaturas acima de 0,3 da temperatura de fusão. Essa relação é representada pela lei de potência, conhecida como a lei de Norton, onde B é uma constante característica do material, N é o expoente de tensão e epsilon é a taxa de fluência estacionária. Visto que a deformação por fluência ocorre por processos termicamente ativados, a lei de Norton pode ser modificada para uma dependência com a temperatura, sendo geralmente representada por uma equação do tipo de Arrhenius, onde B0 é um fator dependente da tensão e da estrutura do material, e QC é a energia de ativação para a fluência. Extrapolação. Os ensaios de fluência podem apresentar longos períodos de duração, fazendo com que certas propriedades, como resistência a altas temperaturas, não sejam conhecidas experimentalmente. Uma vez que o tempo para obtenção de dados da fluência e ruptura em fluência seriam muito longos, utiliza-se extrapolação dos dados de forma que os dados existentes para o material são utilizados levando em consideração tempos bem mais longos. Outro ponto a ser considerado é que a extrapolação precisa garantir que o material não tenha mudanças estruturais. Larson e Miller, em 1952, foram os pioneiros a abordarem a cinética de evolução da fluência, usufruindo de equações de extrapolação e usando as variáveis tempo, temperatura e tensão para identificação da vida em fluência.
A ideia básica destes parâmetros é que eles permitam a previsão do comportamento da ruptura por fluência para tempos longos, a partir dos resultados de ensaios mais curtos realizados a temperaturas superiores com a mesma tensão. O método relaciona T, temperatura, Tr, tempo para a ruptura, P, depende da tensão, C, constante de cada material. Desta forma, quanto maior a tensão, menor o tempo de vida do material sob uma mesma temperatura. Por outro lado, quando o corpo de prova for submetido a uma certa tensão, o aumento da temperatura resultará em um menor tempo para a ruptura do material. Obrigada por assistirem à apresentação de fluência.